Bem, partimos agora para a transformação isotérmica. Meu nome é Geilson, faço parte do Físico Objetivo. Falar sobre transformações isotérmicas é falar sobre uma transformação em que a temperatura é constante. A temperatura é a mesma durante a transformação. Se a temperatura é a mesma, você pode perceber isso nos seus exercícios de que maneira? Quando a gente estiver falando de uma transformação muito lenta, quando a gente estiver falando de reservatórios térmicos, possivelmente a transformação é isotérmica. Aqui eu coloquei uma simples ilustração para você perceber como é que acontece uma transformação isotérmica. Existe um recipiente, e esse recipiente ele está com um êmbolo, né? Ao colocar esse recipiente dentro de uma água, e eu começo a despejar um pouco de areia nesse êmbolo. O que é que vai acontecer? Esse êmbolo vai começar a descer lentamente. E ao descer lentamente, essa temperatura interna ela vai ser aproximadamente a temperatura externa, muito parecida, então podemos considerar ela igual. Então, sei lá, se a temperatura externa fosse de 25 graus Celsius, a temperatura interna seria de 25 graus Celsius. Se a temperatura então permanece a mesma, vale dizer o seguinte, que se eu recorrer à minha equação geral dos gases, eu vou perceber isso de que maneira? Se minha transformação geral dos gases diz que PV1 é igual a PV1 sobre T1 é igual a PV2 sobre T2. Sendo assim, cancelo os T's, tenho que pressão 1 vezes V1 é igual a pressão 2 vezes V2. Observa também o seguinte, né? Que aqui eu representei esse ângulo descendo para esses tracinhos aqui, tá? Ele está descendo lentamente. Essa expressão aqui é a tão famosa lei de Boiler. A lei de Boiler diz que a pressão é inversamente proporcional ao volume. Se a pressão aumenta, o volume diminui. Se a pressão aumenta, o volume diminui. Nesse caso aqui, meu volume está diminuindo, minha pressão interna vai aumentando. Para complementar o estudo sobre transformações isotérmicas, eu escrevi 3 gráficos, né, relacionando essas grandezas entre elas. Pressão e volume, gráfico de pressão versus volume, por uma transformação isotérmica. Observe que esse gráfico é um gráfico de uma função, irracional. Se esse gráfico é de uma função irracional, ele é uma curva. E essa curva ela indica uma isoterma. Essa isoterma ela é descrita como T1 e T2, nessa maneira aqui, para você perceber que a isoterma que estiver mais longe, ela vai ter maior temperatura. A T2 vai ser com uma temperatura maior que T1. 200 Kelvin, que é a curva mais longe, é maior do que T1, que é 100 Kelvin. E observa que se eu colocar vários pontos distintos sobre a curva, indica nada mais nada menos que sobre essa curva a temperatura permanece 100 Kelvin. Da mesma forma, aqui, se eu colocasse nessa curva azul vários pontos, ela me diria apenas que nessa curva a temperatura é 200 Kelvin. E aqui, ilustrativamente, eu coloquei ponto A e ponto B, mas elas vão indicar a mesma temperatura de 100 Kelvin. Aqui no outro gráfico de pressão versus temperatura. Pressão versus temperatura indica o seguinte, indica que pressão versus temperatura, a temperatura permanece constante, não é? Se a temperatura permanece constante, ela permanece uma reta de uma função constante. Se eu colocar um gráfico de velocidade, de volume versus tempo, volume versus temperatura, você vai observar que esse gráfico aqui é um gráfico de uma função constante. Uma função constante, nesse caso aqui, decrescente, né? Porque o volume estava diminuindo nesse meu caso, como aqui a minha pressão estava aumentando. Então, com isso, terminamos o nosso estudo de transformações gasosas. Agora, faz o seguinte. Primeiro você curte, compartilha, chama outros amigos para conhecer o Físico Objetivo, se inscreve no canal, ativa lá as notificações e, nos segue lá no canal do Telegram, tá? Fica ligado, porque lá tem muita coisa bacana. E faz o seguinte, não pula não sai daqui não, porque agora vai vir uma dica bem objetiva para você, uma dica bem especial. Então acompanhe no vídeo seguinte